Hoje nós vamos falar sobre o temido e o amado tal contorno que talvez muita gente gostaria de fazer, mas não sabe fazer, ou aquelas pessoas que tentaram uma vez odiaram. E ver pessoas fazendo e ficar muito bonito, mas não sabe como fazer na própria pele. Então hoje eu vou te ensinar de uma maneira prática e simples de como você fazer o seu contorno. Você vai poder praticar isso com o tempo até você ficar, ó, top. E vou também tirar algumas dúvidas aí que algumas pessoas mandaram pra mim lá no Instagram. Inclusive, já vou deixar aqui o meu Instagram pra você que não me segue, me seguir por lá. Porque lá no Instagram muita gente me indica os conteúdos que querem ver aqui no canal. E você também pode indicar o seu conteúdo. O que você quer ver aqui no canal? Vai lá me seguir no Instagram. Eu peço muitas dicas lá pras minhas seguidoras. Então vão lá me seguir no Instagram, tá bom? Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui pro meu canal, esse canal lindo, maravilhoso, precioso, que é o canal da Alê Soares. E aí eu coloquei lá, né, gente, lá no meu Instagram, vocês sabem, sobre o contorno, né? Se o pessoal sabe fazer contorno, se não sabe, a maioria lá, 47% da galera falou que não conseguiam fazer contorno. E o segundo mais votado foi que mais ou menos, né? Sabia, mas mais ou menos. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, vocês qual que era as dificuldades que vocês tinham na hora de fazer contorno. Algumas meninas me mandaram lá e eu vou falar sobre essas dificuldades aqui também no canal. Eu primeiro falar pra vocês o seguinte, que não desista do contorno pelo seu primeiro resultado. Por quê? Pra quem não tá acostumado a fazer o contorno, na primeira vez que fizer, vai achar estranho. Então, você tentar as formas que você acha que vai ficar melhor no seu rosto. Em primeiro lugar, eu queria falar pra vocês que se vocês for pesquisar no Pinterest, no Google, como fazer o contorno, provavelmente vai aparecer uma tabelinha dessa aqui, ó. E essa tabelinha, cada tipo de rosto um contorno. Só que esse contorno da tabela, ele vai mandar você fazer um contorno que deixa o seu rosto com aspecto oval. Ou seja, todos esses contornos aqui, né, para cada tipo de rosto, vai fazer com que o seu rosto aparentemente fique mais oval. Porque antes, bem antes, inclusive essas tabelas são antigas, eles acreditavam que o rosto oval é o rosto mais bonito, o rosto mais harmônico, né? Então, todos os contornos eram para ajustar outros tipos de rosto a esse tipo de rosto, ao rosto oval. Hoje em dia já quebrou muito esse parâmetro, né? Hoje em dia não se deve seguir à risca essas tabelas, porque hoje é valorizar os traços naturais de cada mulher. Então, esquece essa tabelinha aqui e você vai tentar fazer o contorno que mais se encaixa com a sua preferência, com aquilo que você gosta, ou com a sua necessidade. Como assim a minha necessidade? Por exemplo, eu tenho uma testa muito grande, eu quero disfarçar. Ah, eu tenho um nariz muito grande, eu quero disfarçar. Ah, eu tenho uma papada muito grande, eu quero disfarçar. Eu tenho bochechas muito grandes, eu quero disfarçar. Então, na verdade, o contorno deve ser feito baseado naquilo que você quer disfarçar e naquilo que você quer realçar. Então, primeiro de tudo, quero que você tenha em mente uma coisa, que o contorno, que é o marrom, a Pri me fez uma pergunta muito boa, que eu já posso começar com essa pergunta, que é: qual é o tom que eu devo usar para fazer o meu contorno? O tom sempre deve ser 2 tons mais escuros do que a sua pele. Então, eu vou deixar aqui uma tabela de tons de pele e você vai ver aí qual mais ou menos se encaixa com o tom da sua pele. E através do que você viu, que é o tom da sua pele, você vai pegar 2 tons mais escuros que o seu e aí você vai comprar, pode ser um pó compacto com 2 tons mais escuros, você pode comprar um corretivo com 2 tons mais escuros, se sua intenção é usar o cremoso. Você pode comprar uma base, 2 tons mais escuros, ou você pode comprar um próprio produto para fazer o contorno também, que serve, todos esses servem bem. Lembrando que, na minha opinião, essa é a minha opinião, não é opinião de profissional, nem é o que você aprende no curso, mas a minha opinião, tá? No que eu aprendi, no que eu tive como vivência na minha vida, né? Quando eu comecei a fazer contorno. Pra mim, pra quem tá começando, o pó é a melhor opção. Mas vai ter gente que vai começar melhor com o em creme. Então, vai muito do que você achar melhor. Por que que eu acho que o pó é mais fácil pra quem tá começando? Porque o pó dá pra você passar, bater, soprar e ir passando camadas bem levinhas, bem fraquinhas e intensificando conforme você vai olhando e vai se sentindo confortável a intensidade do seu contorno. E o cremoso, quando você passa, né, ou que geralmente a gente passa no dorso da mão e vai com o pincel
pra contorno ou com a esponjinha, dependendo de como você pega, ele já vai, pá! Ele já vai muito forte aqui no contorno e às vezes você vai conseguir suavizar e às vezes você não vai conseguir suavizar, às vezes você vai espalhar além da onde se deve ficar o contorno. Então, a minha dica pra quem tá começando é usar primeiro o em pó, tá? Por isso que eu vou usar o em pó hoje também aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos começar pelo seguinte, né? O ponto ideal pra você fazer o contorno é esse aqui, ó. Tá vendo o seu cabelinho aqui? Tá vendo esse ossinho? Esse é o ponto aqui, ó, que você deve fazer o seu contorno. E por que que esse é o ponto? Porque ele vai dar uma impressão, né, que o seu rosto é um pouquinho mais fino. Ele vai dar uma levantada, como se você tivesse um rosto assim, mas vai dar a impressão do seu rosto estar mais levantado, assim, mais arqueado. Então, o ponto para você deixar o seu rosto mais fino e mais arqueado é esse ponto aqui, ó. Se você faz o contorno abaixo, tipo aqui, qual é a tendência? Você faz a sua expressão cair, o seu rosto cair. Então, o ideal é que você faça aqui, ó. Você tá sentindo o ossinho aqui, ó? É aqui, nesse ossinho. Então, o contorno da bochecha, nesse ossinho aqui, se você quer disfarçar aquela bochecha que quer dar um rosto mais fino. Aí, você quer disfarçar a sua testa, então você vai passar em toda essa parte aqui, né? Agora, gente, quem tem testinha bem pequenininho, o ideal é que não passe o contorno na testa, é que não faça o contorno na testa. Eu tenho uma testa mais ou menos, então eu passo aqui só um pouquinho na raiz. Vocês veem que quando eu passo o contorno nos outros vídeos, eu passo aqui, ó, bem na raiz mesmo do cabelo. E eu deixo bastante assim, porque minha testa não é tão grande. Então eu gosto de escurecer só um pouquinho a linha mesmo da raiz aqui do cabelo, né? E enfim. Agora, se você tem uma papada, né? Se você tem papada, assim, ó, e você quer disfarçar, então o ideal é que você capriche bem no contorno aqui do seu maxilar. Tem um nariz muito grande, então o contorno você vai passar ele aqui, ó, bem aqui, ó, em cima do ossinho, mas não na lateral, porque se você faz na lateral, você vai enlarguecer mais ainda o seu nariz. Então, tem que ser bem aqui em cima, ó. Aí, o que acontece? Isso tudo é a função do contorno. O contorno, ele anda junto com quem? Com o corretivo. E o corretivo, ele serve pra realçar. O contorno marrom, né? Ele vai servir pra disfarçar aquilo que você quer disfarçar no seu rosto. E o corretivo, ele vai servir pra realçar. Por exemplo, se vocês forem ver eu de perfil, vou tentar ficar o mais perfil possível aqui pra vocês. Eu tenho o queixo pra dentro. Se vocês repararam, eu tenho o nariz bem pra fora e o queixo pra dentro. Tá vendo? Então, eu ilumino esse ponto aqui do meu queixo porque eu quero dar a impressão de que ele tá um pouco mais pra frente. Pra dar uma harmonizada no meu rosto. Porque, por exemplo, eu morro de vontade de colocar mais queixo. Enquanto eu não faço a rinoplastia, eu tenho vontade de colocar mais queixo porque isso já iria dar uma suavizada no meu nariz. Então, eu sempre ilumino essa parte aqui porque eu quero realçar o meu queixo, porque ele é um pouco em perfil assim, o meu queixo ele é um pouco pra dentro. Então eu dou uma realçada aqui no queixo porque eu quero que ele fique em evidência pra dar um ar mais harmônico pro meu rosto. Essa parte aqui a gente realça aqui pra realçar os olhos e um pouquinho da testa também pra gente realçar essa parte aqui também da sobrancelha. Fica claro que o contorno é pra disfarçar, o iluminador é pra realçar. Agora, se você tem aquele nariz que tem aquele osso, né? Aquele osso que é levantado aqui, geralmente quem tem esse ossinho levantado aqui quer disfarçar esse osso. Então, o que você vai fazer? Você não vai usar iluminador nessa parte do seu nariz. Você pode usar aqui, na área T, né? Você vai usar aqui, um pouquinho na pontinha, aqui e aqui. Mas nunca aqui, porque se você passar aqui, ele vai realçar esse levantamento aqui do seu nariz, né? Sem mais delongas, já falei demais, mas é porque eu preciso passar essa parte teórica para que vocês possam entender. Cada pessoa vai fazer um contorno para o seu tipo de necessidade. Precisa saber o que é que você quer disfarçar no seu rosto e o que é que você quer realçar no seu rosto. Pensando nisso, você vai contornar as partes que você quer realçar, você vai saber onde passar o contorno e onde passar o iluminador. Então, bora lá. Aqui, ó, seguindo esse ossinho aqui, o ideal, gente, é um pincel fofinho, chanfrado. Eu não tenho pincel chanfrado. Aliás, eu tenho, mas eu tô zoado e tudo, eu vou ter que comprar outro. Eu vou usar esse aqui por enquanto, mas o ideal é que seja um pincel assim, ó. Sabe aquele pincel chanfradinho assim? Deixa eu ver se eu tenho um parecido aqui. O ideal é que seja um pincel assim, ó, tá? Por quê? Porque ele vai se encaixar perfeitamente aqui, ó, na hora de você fazer o movimento do contorno. Então, o ideal é que seja um pincel assim. Eu vou usar, só que aqui ele tá grudado, tá vendo? Ele precisa ser fofinho. Eu vou usar esse aqui, hoje, esse pincelzinho aqui. Eu vou
pegar aqui o meu contorno, tirar o excesso, dar uma sopradinha, porque eu vou passar bem levinho pra mostrar pra vocês que o em pó, ele vai dar dano pra construir camadas. Então, eu vou vir aqui, ó, tá vendo, ó? Nesse aqui do cabelo, ó, nessa altura aqui, e vou dando batidinhas assim, ó. Ó, viu? Já viram aqui? Aí eu vou dando batidinhas e vou esfumando. Até aonde que eu devo chegar com o meu contorno? O máximo que você deve chegar é aqui, ó. Você nunca deve passar pra cá. Sempre o máximo que você deve chegar é aqui, tá? Então, agora eu vou esfumar. Ah, mas ficou muito claro. Então, o bom do pó é isso, ó. Você quer intensificar, você pega um pouquinho mais, vai passando, esfuma. Ó. Viu? Ó, olha esse lado. Se você for ver, todo mundo já tem um sombreado na parte do rosto, ó. Então, a gente vai seguir meio que esse sombreado, ó. Mas tá vendo como que intensificou a diferença de um lado pro outro? Vocês conseguem ver a diferença de um lado pro outro? Olha como esse lado aqui tá mais... Parece daqui, ó, realmente ficou mais assim, né? Esse lado parece que tá assim, reto. E esse lado já deu a impressão de um caimento, assim, ó. De um negócio assim. Já dá pra ver a diferença, né? Agora eu vou fazer aqui, ó. Como eu não tenho a testa muito grande, mas eu gosto de passar um pouquinho aqui, eu vou passar aqui, ó. Só um pouquinho na raiz do meu cabelo aqui na lateral. Um pouquinho aqui nessa lateral, que eu vou fazer um lado primeiro e depois outro pra vocês verem a diferença. Eu vou passar bem aqui na raiz do meu cabelo. Ó. Conseguem ver no vídeo que visualmente esse lado meu aqui parece que tá menor do que esse lado, porque eu dei uma escurecida aqui. Então, o que que ficou em evidência aqui na minha testa? Só essa parte, tá vendo, ó? Essa parte que eu não escureci. Essa parte que eu escureci já não tá tanto em evidência como desse lado aqui. Olha esse lado como tá muito mais em evidência do que esse lado aqui. Esse lado tá em evidência só aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem perceber isso? Ó, olha esse lado aqui, tá tão completamente em evidência. E aqui o que tá em evidência é aqui. Então, ou seja, eu já dei uma minimizada aqui no tamanho da minha testa. Agora, vamos aqui pra papada. Eu não tenho, se vocês for verem, eu não tenho, né, papada. Eu não tenho, eu acho que eu não tenho, né? Eu tenho. Tem um pouquinho aqui, ó, no queixo. Mas eu vou passar, eu não tenho tanto, assim, não é uma coisa que me incomoda, de verdade. Vou contornar aqui, ó. A metade do rosto. Indo assim, bem de leve. E venho esfumando. Vocês conseguem ver a diferença desse lado? Ó. Ó, o esfumado desse lado e olha o desse. Eu não tenho muita papada, mas já deu uma pequena diferença aqui, tá vendo, ó? Agora, se eu quiser dar uma mais disfarçada, eu posso levantar mais aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu levantar mais aqui o contorno, ele vai dar uma diminuída aqui desse lado, ó. Aí, às vezes, parece que esse lado tá um pouquinho inchado, né? Não sei se você tem essa impressão, ó. Parece que esse lado tá um pouco inchado, tipo, como se eu tivesse arrancado um dente. Que esse lado tá meio inchado e esse lado não. Olha pra você ver como que o contorno já deu uma diminuída no meu rosto. Olha, não parece que aqui tá inchado, gente? Vocês conseguem perceber isso ou eu tô ficando doida? Ó, agora, desse lado de cá. Já não parece mais que meu rosto tá inchado desse lado, né? Já deu uma melhorada aí na dor de dente. A Andressa Vieira lá no Instagram tinha perguntado como esfumar, então você viu, né? Pega um pouquinho, vai dando batidinhas e depois, ó, vai fazendo esse movimento aqui circular ou puxando pra cima, assim, ó. Você vai, deposita primeiro, e aí você ou puxa pra cima, ou você vai fazendo assim, tá? E você vai esfumando aqui também, ó. Vai puxando pra raiz. Deposita, pega o produto, deposita e vai, ó.
puxando. Aí, duas pessoas falaram sobre o nariz, gente. O nariz é complicado. A Dé, que é minha irmã, tinha comentado assim que toda vez que ela faz o nariz dela fica torto. E a Laís perguntou também como afinar o nariz. Pra o nariz, eu vou usar esse pincelzinho aqui, tá vendo, ó? Que ele é fofinho. Vou usar o mesmo tom. Não, é naquele mesmo esquema que eu falei pra vocês, ó. Bem aqui. Não pode ser aqui na lateral, porque se você fizer bem na lateral, seu nariz vai ficar grande. Então tem que ser bem aqui assim, sabe? Bem aqui em cima mesmo. No ossinho em cima do nariz. Ó, com o pó a mesma coisa. Eu vou pegar, vou tirar o excesso. Eu venho seguindo essa marcaçãozinha aqui, ó. Só que eu venho puxando ela pra dentro. Então eu venho depositando com pouco produto. E eu venho esfumando bem esfumado. E dependendo de como ficar, eu vou intensificando essa cor. E aí eu venho empurrando pra dentro. Quase meio que fechando mesmo aqui, sabe? Sempre venho com um pincel mais grossinho assim. E aí eu dou uma esfumada por cima. Parece que ele tá todo escuro. Mas é porque vai dar diferença quando eu passar o corretivo. Então, com o corretivo agora. E eu vou passando aqui. E eu venho com o dedinho mesmo, assim, ó. O nariz não parece que é mais fininho? Assim ficou o meu nariz. Vamos pra parte final agora do contorno, que é iluminar o rosto, né? Porque o contorno sem o corretivo não é nada, né, gente? Então, eu vou iluminar essa parte aqui. Essa aqui que eu já passei, mas eu vou passar um pouquinho mais aqui, né? Aqui. E o meu queixo. Vou iluminar aqui. E vocês vão ver que vai dar toda a diferença. Com a esponjinha, eu venho dando batidinhas. E passo um pouco também na pálpebra. Agora eu vou selar com pó. Hoje eu vou usar um pó compacto. Que eu tô usando esse aqui da Safira. A minha cor é o número 3. Eu vou selar todo esse rosto. Vou passar um blush pra dar uma realçada. Vou usar esse aqui da Ludurana. Vou passar um blush meio bronzer. E o blush, ó, na maçãzinha do rosto, ó. Vou passar também o blush um pouquinho na pontinha do nariz, pra dar aquele ar de saúde. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui também no queixo. Olha só como já mudou completamente. Eu vou só finalizar aqui minha maquiagem pra vocês verem como que o contorno faz toda a diferença numa maquiagem. Pronto, voltei. Olha só como é que ficou. Eu só passei o sombra, rímel e um batom. A professora Márcia, ela tinha perguntado o que serve para uma, serve para outra. Como eu disse no começo, né? Vai muito da necessidade de vocês. O que vocês querem realçar e o que vocês querem disfarçar. A Neidinha tinha colocado assim, na área T do rosto. Então, a área T do rosto, na verdade, o único lugar que você faz contorno é aqui no começo da testa, que essa nem é a área T, que a área T é essa aqui, ó. Essa é a área T do rosto. Então, você vai praticamente usar o contorno só no nariz. A área T se usa mais o iluminador, né? Que é aqui, nessa região, no nariz, para quem quer iluminar o nariz, aqui e aqui. Que é onde, se vocês for verem, é onde tá iluminado no meu rosto, tá vendo, ó? Essa parte aqui tá mais clara, essa aqui e essa aqui. Essa é a área do rosto, que você vai usar o corretivo, na verdade. Bom, é isso o vídeo. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a começar no contorno. Não fique com medo, tente. Se não ficar legal, tenta de novo, mas não desista. Vai ter uma hora que você vai ficar expert. Desista. Porque a prática leva à perfeição. Então, você precisa praticar, tenta, pesquisa, tenta de várias formas no seu rosto, até você encontrar uma forma que ficou assim, ó,
chuchu beleza. Que essa aqui só foi uma dica, mas você pode aí variar naquilo que você quer. Você pode brincar com todos os contornos possíveis que existem no mundo no seu rosto pra você achar o que mais se adequa a você, tá bom? Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se esse vídeo foi útil pra você, já compartilha pra aquela amiga que fala, eu quero fazer, mas eu não sei como fazer de jeito nenhum contorno. Já manda esse vídeo pra ela pelo menos tentar fazer alguma maneira, né, de começar aí fazer o contorno. Deixa o seu like aqui, porque isso, gente, é muito importante, me ajuda muito se você apertar nesse joinha aí, se você der o like. Se inscreva aqui nesse canal, se inscreva, ative as notificações, porque eu vou postar mais conteúdos como esse. E me coloca aqui, qual é a próxima coisa que você quer que eu mostre pra você como eu faço aqui no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.